No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, um programa que reúne entrevistas com diversos temas e vários especialistas para a gente conseguir muita informação e ajudar na nossa vida. Eu sou o Luciano Teixeira, então a gente vai para mais uma edição do Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre economia no mundo e principalmente aqui no Brasil. O Fábio de Lima entrevistou o economista Vicente de Paulo Oliveira e as notícias não são boas. Segundo o Vicente, a economia brasileira só vai apresentar uma melhoria em 2022. Isso, claro, se forem adotadas reformas e medidas políticas que garantam um reaquecimento do setor. Vamos acompanhar essa entrevista. Professor Vicente, o PIB do G20 tem uma queda recorde de 6,9%. E o Brasil ficou na 8ª posição. Com essa volta do comércio, o que podemos esperar da economia ainda para este ano? Olha, a perspectiva para este ano ainda não é positiva, não é otimista, ou não deve ser otimista, porque o prazo é muito curto, a recuperação um pouco difícil. Nós temos problemas e que não foram resolvidos antes. E a vinda da pandemia, essa crise sanitária mundial, nos atrapalhou muito. A perspectiva de melhoria é para 2022. Eu lamento dizer, mas é para 2022. Não vejo perspectiva de melhoria ainda neste ano. Obviamente, algum progresso teremos, mas é pequeno, minúsculo. Então, vamos olhar bem para frente, com reformas, com medidas políticas de saneamento da economia e daí para frente. Agora, professor, no caso a China acaba sendo uma exceção à regra, né? Porque ela cresce, de acordo com a pesquisa da OCDE, registrou um crescimento de 11,5% no período, confirmando uma rápida recuperação após a pandemia. A que se deve essa tão rápida recuperação por parte da China, professor? Veja bem, em primeiro lugar, a China abriu-se para o mundo. A China hoje é a fábrica do mundo. Ela não está voltada para dentro, está voltada para fora, para o mundo. E outra coisa, medidas de política muito bem acertadas. Esse crescimento de 11,5% levantado pela OCDE, é simplesmente o resultado de políticas econômicas acertadas. A fábrica do mundo. Todo mundo depende da China hoje, na parte industrial. E nós também, nós, Brasil, dependemos da China porque é a grande compradora dos produtos agrícolas brasileiros. Né? É uma fábrica em movimento, uma fábrica enorme em movimento. Uma economia acertadíssima com o seu olho onde? No mundo. A China está voltada para o mundo, ao contrário do Brasil, diga-se de passagem. Nós aqui temos a nossa indústria hoje capengando. Por quê? Uma indústria que se voltou para dentro, para atender o mercado interno. Nós deveríamos estar voltados também para o mundo, com plataformas de exportação, inserir-se na economia mundial. Esta, para mim, é o que fez a China. Então, não é de se surpreender esses 11,5% de crescimento contra um decréscimo, no caso brasileiro, de 9,7%.
É curioso isso que o senhor está falando, professor Vicente, porque eu lembro que depois que passou ali o ápice do problema surgido lá na China e a pandemia, né, se espalhou aí mundo afora e os países precisavam de comprar equipamentos, aparelhos, né, para de alguma forma combater o Covid-19, o que a gente via que quem vendia esses aparelhos era a própria China. Ou seja, ela já tinha controlado emergencialmente o problema lá e ela começava a ganhar dinheiro vendendo equipamentos para outros países que estavam com o Covid-19 crescendo, né? Exatamente. Mas por quê? Estava preparada. Primeiro, vamos falar da pandemia. A pandemia começou na China, mas com disciplina, com muita disciplina, o povo chinês aceitou se colocar diante de um problema que estava vendo e se comportar de maneira adequada. Por outro lado, a indústria chinesa estava preparada, ela não parou. Veja, você colocou muito bem, ela estava preparada para vender os produtos que o mundo iria precisar. A própria indústria americana, ou até a tecnologia de ponta hoje, depende do suprimento que vem da China. Na própria tecnologia da informação, nós temos a solução chinesa, que apresenta resultados. Esse é que é o problema. Nós estamos diante de um fornecedor que está sempre à disposição. E com um povo educado, com um povo disciplinado, que obedece às determinações sanitárias necessárias para a superação dessa pandemia. Essa é a grande diferença. Será que lá na China nós temos essas aglomerações na praia, essas aglomerações na porta de bar, esses bailes funks? Eu acho que não temos, né? No ápice da pandemia, professor, se um cidadão chinês saísse à rua, ele poderia ser preso. Então, havia determinação que ele ficasse em casa para o bem de toda a sociedade. E de vez em quando nós temos que suportar certas restrições. Quer dizer, o mundo não está aberto totalmente, né? Quando nós éramos crianças, nossos pais determinavam até que horas que nós podíamos ficar na rua brincando. E, passada essa hora, tínhamos que voltar para casa, ou seja, disciplina, obediência, né? No caso chinês, eles tiveram a sorte de ter um povo educado, um povo com responsabilidade. Onde é que já se viu baile funk? Onde é que já se viu aglomeração em porta de bar, sem máscara, sem nada? Né? Mesmo com toda a disciplina, com toda a responsabilidade, veja o que aconteceu com o nosso ministro Fux. E hoje os jornais trazem que todos aqueles que estiveram na solenidade de posse do ministro... Inclusive o presidente da Câmara, né? Inclusive o presidente da Câmara. Exatamente. Então, você vê, a falta de disciplina atinge a todos nós. Agora, professor Vicente... Disciplina e desobediência, né? Agora, professor Vicente, minutos atrás o senhor falou que para o Brasil retomar a sua economia precisa também de algumas reformas. Estamos novamente falando de reforma tributária, por exemplo, e afins? Claro, claro. Veja você, nós tivemos uma reforma importantíssima, que foi o novo marco do saneamento. Isso representa um progresso enorme, né? A universalização do saneamento, que vai diretamente face à economia brasileira, porque as empresas poderão participar desse esforço de universalização do saneamento. Nós temos um novo marco do gás também, ou seja, o gás natural aproveitado de uma maneira mais econômica. E além das reformas administrativas, reforma tributária, né? E outras que vêm por aí. Tudo isso deve levar a quê?
deve levar a uma melhoria da nossa produtividade, deve levar, consequentemente, a um aumento da perspectiva de crescimento, né? E eliminação de óbices, porque nós estamos cheios de óbices. O primeiro grande deles, e que enfeixa tudo isso, é o chamado custo Brasil. Custo Brasil, realmente. E associado a isso, nós temos o quê? Nós temos um problema de deficiência na infraestrutura e outros mais. Então, O que gera falta de competitividade, né, professor? São efetivamente necessárias. O que gera falta de competitividade, né, professor? Exatamente, exatamente. A produtividade é fundamental. A produtividade leva à possibilidade de ser um player competitivo, mesmo internamente e no comércio internacional. Né? Por que a China está bem? A China tem condições de competitividade, produz a baixo custo. Você já comprou uma camisa fabricada na China? Com certeza. Ou até no Vietnã. Eu outro dia me surpreendi, a minha camisa era fabricada em Bangladesh. Onde é que já se viu um negócio desse? Né? Nós, com toda a nossa possibilidade, com todas as nossas condições de produzir a baixo custo, vamos comprar camisa de Bangladesh. Não é possível, né? E continuamos falando sobre economia, mas agora com uma boa notícia. Foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei número 755 de 2019, que cria o Código de Defesa do Empreendedor. O PL é uma proposta dos deputados Sérgio Vitor e Ricardo Melão, ambos do Partido Novo, e do deputado Itamar Borges, do MDB. E para falar sobre a importância desse projeto de lei, a Lília Busato e o Fábio de Lima entrevistaram aqui no nosso Jornal Diário, da Rede Alesp, o José Pablo Cortez, que é presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB aqui de São Paulo. E o José Pablo reforçou que a proposta deve aquecer o setor de empregos aqui no Estado, isso porque o empreendedorismo ganha mais autonomia e legalidade. Como o senhor vê a iniciativa de criar normas para determinar os direitos e deveres do pequeno empresário, doutor José Pablo? Bom, veja, tudo que vier a esclarecer a situação jurídica de um determinado setor, a tirar dúvidas, a deixar especificado o que se pode e o que não se pode fazer, é muito bem-vindo. Porque muitas vezes o empreendedor ou o candidato a empreendimento, ele tem essas dúvidas, as dúvidas geram receio, geram medo e ele acaba, às vezes, até desistindo da formalização do seu negócio ou até pior, desistindo de fazer um negócio. E perde o mercado, porque quanto mais empresas, mais negócios nós tivermos, mais teremos uma economia desenvolvida. Como é que o senhor avalia a criação do Código de Defesa do Empreendedor? O senhor acha que com essa criação pode encorajar, né, o empreendedorismo? Sim, certamente encoraja o empreendedorismo, porque o Brasil tem um histórico de burocracia muito grande. E essa burocracia, muitas vezes, faz com que a empresa que está começando a se formar simplesmente não seja levada adiante, por conta de uma série de exigências, muitas vezes até em duplicidade, exigências descabidas, difíceis de serem cumpridas. A pessoa não tem condições econômicas, às vezes, de contratar alguém que possa lhe auxiliar e acaba desencorajando ele a abrir um novo empreendimento, que com isso podemos não só ativar a economia, mas também gerar empregos. Tudo que vier no sentido de facilitar, de desburocratizar, sempre será muito bem-vindo. É isso que nós precisamos no país. Doutor José Pablo, o senhor tocou num ponto agora que é crucial.
O senhor falou que talvez essa lei possa ajudar que pequenas empresas contratem de forma formal. A gente vive um momento no país onde o desemprego é muito grande. Então, talvez esteja aí uma forma realmente de surgir novas vagas e vagas que coloquem pessoas dentro da formalidade, que contribuam com seus impostos, porque realmente o que a gente conhece hoje, a pequena empresa, os pequenos negócios, é tudo na base da informalidade, né, doutor José Pablo? E com a informalidade, quem acaba perdendo é a própria sociedade, porque Exatamente. deixam de ser recolhidos, muitas vezes, as contribuições sociais, fundo de garantia, uma série de tributos, e esse dinheiro pode ser muito bem aplicado em favor da sociedade, e nós temos as garantias necessárias para esses empregados e especialmente para os empresários que estão ali, sem receio, atuando no mercado sem medo de ter uma autuação, de ter, eventualmente, qualquer tipo de problema por estar fora dessa regularidade fiscal, trabalhista, social, né? Então, é importantíssimo a gente facilitar para que o empreendedor esteja absolutamente formal. Isso é garantia para ele e garantia para a sociedade. Doutor José, o incentivo e o aumento do empreendedorismo, ele pode trazer impactos positivos para o consumidor, como gerar redução de preços de produtos e serviços em razão da concorrência? O senhor, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, como é que o senhor avalia essa criação? Um dos grandes problemas do Brasil é que em alguns setores nós temos pouca concorrência, né? Basta a gente imaginar alguns setores fundamentais para a gente ver como tem poucos players nesses setores, né? Quanto mais concorrência houver, nós aumentamos a qualidade dos serviços, aumentamos a diversificação desses serviços, desses produtos colocados em oferta, diminuímos preços, damos mais poder de escolha para os consumidores, para saber quem será o fornecedor dele. Colocamos esses fornecedores mais próximos dos consumidores, o país é de tamanho continental, então quanto mais empreendedores, quanto mais empresas nós tivermos concorrendo de maneira saudável e legal entre si, claro que ganha o mercado de consumo, claro que ganham os consumidores. Afinal de contas, consumidores somos todos nós. Não existe ninguém que não seja consumidor e é de interesse nosso que isso aconteça. Doutor José Pablo, o brasileiro, ele costuma ser um empreendedor nato, porque às vezes eu fico olhando em outros países, a impressão que eu tenho que lá as pessoas crescem muitas vezes já pensando em empreender, pensando em ter um negócio. Aqui, se você perguntar para uma criança o que ela quer ser, o que ela quer fazer, dificilmente ela vai falar que quer ter um negócio próprio, ela vai falar quero ser advogado, tal, mas ela não enxerga o empreendedorismo como uma possibilidade de carreira, uma possibilidade de negócio efetivo para a vida dela. Isso é impressão minha ou realmente o brasileiro acaba não empreendendo muito em relação à população de outros países? Na verdade, eu acho que todos nós temos vocação para empreender. Só que quando o brasileiro ele observa o cenário de burocracia, dificuldades, incertezas, tanto negociais quanto jurídicas, ele é desencorajado a empreender. E nós temos que virar esse jogo e ir na contramão do que nós tivemos até o momento. Ir a favor do empreendedor, facilitar que ele empreenda, incentivar ele, não desencorajá-lo. Então, quanto menos burocracia, quanto menos dúvidas, quanto mais clara for a norma, quanto mais a gente facilitar, mais pessoas irão empreender. É óbvio que algumas pessoas não terão sucesso, isso acontece em todo o mercado, mas quanto mais pessoas empreenderem, maior será o volume de negócios e maior será o volume de pessoas que terão sucesso, né? Até gerando empregos. Então, a parcela daquelas pessoas que não querem empreender vão ter um emprego nessas empresas. E as que querem empreender, que têm ideias inovadoras, que podem desenvolver novas tecnologias, isso faz com que o país cresça em todos os sentidos. O doutor Pablo, a gente sabe que esse projeto de lei foi aprovado, mas ele é de cunho estadual. O senhor acredita que ele vai ser bem aceito e pode ter chance de virar uma lei federal, chegando até o Congresso Nacional justamente para isso?
Sim, e até com uma outra vantagem. A competência legislativa do Congresso Nacional é até mais ampla, pode abranger outros setores, até como a nossa necessária reforma tributária, que a gente sempre está imaginando que ela venha com força, e ela tem que vir no sentido de não diminuindo a arrecadação do Estado, mas melhor arrecadando, né? Tendo menos ônus para o empresário, menos ônus para os empreendedores, mas conseguindo fazer uma arrecadação mais inteligente e uma distribuição melhor aplicada dos nossos tributos. No Congresso Nacional, eu imagino que tendências como esta que o projeto de lei traz, pode até ser ampliado e trazer mais benefícios para o Brasil, que é justamente o que nós precisamos, especialmente no momento de baixa econômica e de alto desemprego. Doutor José Pablo, muitas empresas acabam sendo abertas e sendo fechadas num período muito curto. O próprio Sebrae costuma ter uma pesquisa sobre isso. Agora eu não lembro dos índices exatos, mas eu acho que 60% das empresas que são abertas no primeiro ano fecham as portas. Tendo uma regularização, tendo um código do empreendedorismo, o senhor acha que, de repente, essas empresas novas, elas estando dentro da legalidade, elas podem procurar os órgãos públicos competentes, ajuda em orientação de como empreender, como fazer, como trabalhar a marca digital dentro das empresas, por exemplo? E o senhor acha que pode vir a ter uma queda uma queda do número de empresas que fecham as portas tão rapidamente por falta de infraestrutura, por falta de orientação? Veja, o Sebrae presta um papel importantíssimo. Antes até de abrir uma empresa, uma outra grande dificuldade é de planejamento, a divisão. Quando nós falamos de pequenos empreendedores, a primeira coisa que nos vem à cabeça é comércio. E não necessariamente, nós temos empreendedores aí que podem desenvolver novas tecnologias, novos produtos, novos serviços. Nós estamos vindo de um momento de explosão de empresas de tecnologia, que prestam serviços via internet. Então, o planejamento é um primeiro passo. Agora, a formalidade também auxilia muito, porque aquela pessoa que vai empreender e que já está imbuída de que terá facilidades para legalizar o seu negócio, deixá-lo dentro da formalidade, isso facilita muito. Ela não tem que gastar muita energia, muito tempo naqueles serviços que são burocráticos, e ela pode investir justamente esse tempo que ela estaria ali, às vezes até enfrentando um sistema burocrático, utilizando isso para melhor planejar e gerir os seus negócios. Eu acredito que sim, que haja aí um aumento de sobrevida dessas empresas novas. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e o assunto agora é saúde. Nós vamos falar sobre a vitamina D e os efeitos dela no organismo. Para isso, eu separei uma entrevista que o Guga Mendonça e a Melissa Araújo fizeram com o médico imunologista Flávio Ferreira. E o Dr. Flávio disse que a vitamina D aumenta a imunidade das pessoas e pode ser administrada desde que com orientação de um especialista para proteger contra a Covid-19. O que é a vitamina D e para que ela serve para o nosso organismo? Olha só, a vitamina D, para começar, por definição, não é uma vitamina. Olha que interessante, né? Para ser uma vitamina, tem que ter quantidades expressivas em algum tipo de alimento. E ela não tem essa quantidade expressiva. Didaticamente, é uma vitamina, mas, na verdade, ela é um hormônio. E ela serve para quê? Os primeiros usos da vitamina D foram para raquitismo, doenças ligadas ao cálcio, Então, ela foi muitos anos conhecida para isso. Só que hoje, com estudos, principalmente do Dr. Coimbra, aqui no Brasil, ela tem uma atividade muito grande na imunidade, tanto na estimulação como na regulação da nossa imunidade. Então, eu, como imunologista, trabalho com a vitamina D como imunorreguladora.
Agora, doutor, quais as doenças que podem ser causadas com os níveis de vitamina D baixo no organismo? Então, é principalmente o que eu te falei, mais na casa do raquitismo, né? Isso tradicionalmente. Só que a gente sabe que a vitamina D baixa, ela também abaixa a imunidade. Olha que interessante, por quê? Sabe a célula, né? A célula tem uma pelinha em volta dela que chama membrana celular. Nessa membrana tem um receptor para a vitamina D. Quando a vitamina D cola nesse receptor, a célula libera materiais de defesa. Ela libera duas coisas muito legais: beta-defensinas e catecilidinas, que são substâncias que ativam a nossa imunidade. Então, a deficiência de vitamina D, ela está ligada à baixa imunidade e, inclusive, ao risco de morte por Covid. Quanto mais baixa a vitamina D, mais risco de morte por micróbios. Não é só o Covid, qualquer micróbio. Doutor, como que a gente pode fortalecer essa imunidade, essa vitamina D, para que o vírus da Covid não se instale? Na verdade, é assim, não é tão simples. É necessário uma avaliação imunológica do paciente para ver o que acontece com a imunidade dele. Porque nós podemos ter questões de imunidade genéticas, que a pessoa já nasce com problema de imunidade, ou adquiridas. Por exemplo, AIDS, quimioterapia, radioterapia, coisas que abaixam a imunidade. A vitamina D, ela entra como um complemento, como um coadjuvante nos tratamentos, tá? E todo mundo fala, toma sol, não sei o que você adquire a vitamina D. Mas não é tão simples assim. Às vezes a pessoa, pelo trabalho, pelas questões pessoais dela, não tem como tomar esse sol, esses 10 minutos de sol às 10 da manhã, que seria o ideal, né? E é necessário a suplementação com altas doses de vitamina D. E dependendo da doença, por exemplo, as doenças autoimunes, lúpus, psoríase, vitiligo, né? As doses têm que ser altíssimas de vitamina D. Então, para se prescrever vitamina D com segurança, são necessários alguns exames que são pedidos pelo médico. Agora, doutor, é importante, né, essa relação com a Covid-19. Eu devo, assim, como uma forma de prevenção, fazer uso da vitamina D para tentar prevenir, me precaver da Covid-19, ou isso não é aconselhado? Olha só, um estudo alemão pegou 780 pacientes que tiveram Covid e viu a taxa de mortalidade. Os níveis considerados normais de vitamina D pela OMS é 30 nanogramas por decl de sangue. 30. Quem tinha vitamina D abaixo de 17, todos morreram. Quem tinha vitamina D acima de 34, ninguém morreu. Quem tinha vitamina D acima de 60, só sintomas de gripe. E quem tinha acima de 80, nenhum sintoma. Na medicina tradicional, 80 é considerado tóxico, só que nas questões imunológicas, não. A hipervitaminose D traz imunorregulação por causa daqueles receptores que eu falei. Quando a célula recebe vitamina D, ela libera essas enzimas que vão aumentar a ativação da nossa imunidade. Doutor, é interessante essa questão que o senhor colocou agora, mas como que a gente faz para que as pessoas em casa não se desesperem e queiram ir tomar a vitamina D inadvertidamente, sem prescrição? Como que a gente pode... Primeira coisa que eu falo, pesquisem na internet. Entrem lá e ponham, por exemplo, assim, vitamina D e imunidade, para entender um pouquinho mais. Ou até uma dica, põe lá, vitamina D e psoríase, que é uma doença autoimune, para ver como que ela age. O ideal é procurar um médico que possa fazer os exames, pelo menos a dosagem de vitamina D da pessoa, para ver o grau que está. Não é chegar e tomar vitamina D desenfreadamente. Eu já vou explicar daqui a pouquinho como a gente adquirir a vitamina D de uma forma mais natural. É que eu estou respondendo conforme vocês vão me perguntando. Mas o ideal para se tomar a vitamina D é dosar
a vitamina D, o cálcio que a pessoa tem, e alguns cuidados, né? Muita hidratação, dependendo do tanto de cálcio que a pessoa tem no sangue, tem que fazer uma dieta restrita de cálcio. Então, não é tão simples assim, não é chegar na farmácia e falar, eu quero tomar vitamina D, né? Agora, doutor, é importante, né, a gente fazer esse esclarecimento ao nosso telespectador. A pessoa que toma de forma indiscriminada a vitamina D, quais os malefícios que ela pode trazer para a saúde? É importante a gente alertar também. Sim, isso é muito importante. Qualquer coisa que é em excesso faz mal, até água em excesso, né? Se você tomar 10 litros de água por dia, você morre. Então, até água em excesso não é legal. Então, quais são as principais questões? Alterações no metabolismo do cálcio. A vitamina D, ela é precursora, ela fabrica cálcio. Então, o principal problema que ela pode dar é calcificação de artérias, calcificação de veias, formação de pedras no rim, né, em alguns outros lugares. Então, na vesícula, isso quando em hipervitaminose. E se a pessoa tiver um excesso de vitamina D, um excesso de cálcio junto, né? Vocês podem ver, os idosos muitas vezes, o médico prescreve vitamina D e cálcio, vitamina D e colágeno, porque a vitamina D ajuda na absorção. Por isso que eu disse aquela hora, quando se toma vitamina D corretinha, dosada, dependendo da pessoa, tem que fazer uma dieta mais restrita em cálcio, mas tudo seguida pelo médico, bem direitinho, não é assim de orelhada, sabe? Tem que ter esse critério. O senhor falou dos idosos, eu me lembrei de alguns pacientes cirúrgicos, como, por exemplo, o bariatrizado, que também geralmente tem essa prescrição tanto da vitamina D quanto do cálcio, né? Conforme o senhor está explicando, para melhorar aí o sistema imunológico do paciente, provavelmente. Perfeito. E não é só a D, né? A gente tem a C, o complexo B. É o que eu falei, a gente tem que sempre olhar para o paciente como pessoa, não olhar para a doença dele, né? Ele é maior do que a doença dele. Então, a visão hoje integrativa da medicina e da saúde é olhar aquele indivíduo como um ser, como é a realidade dele. E aí você adequa o tratamento para aquela realidade, né? Agora, doutor, é importante também. Você acha que uma pessoa, por exemplo, que se enquadra no grupo de risco da Covid-19 deve marcar o seu médico e discutir com ele o uso da vitamina D, ou isso é para algum caso específico, pessoas que já tenham um problema prévio em relação à imunidade? Como o senhor analisa essa questão? Olha, vamos lá. Como eu vou responder de um jeito bem legal. A vitamina D, como eu te disse, ela não tem quantidades muito expressivas nos alimentos. Inclusive, a diferença entre vitamina D e vitamina D3 é essa. A vitamina D, que no caso é a D2, ela só tem nos alimentos. A vitamina D2 e D3, ela tem no sol também. Então, é importante que se tome 10 minutos de sol, né, a partir das 10 horas. Né? 10 minutinhos de sol, pode ser até indireto, que isso já ajuda a fabricar 10 mil unidades de vitamina D por dia, que é uma média, né, que a gente toma por dia. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? Mesmo a pessoa não estando doente, ela pode fazer a suplementação com vitamina D para o equilíbrio do corpo, para a homeostase. Eu, por exemplo, eu não tenho doença nenhuma, né? Eu tenho 46 anos, eu tomo vitamina D 10 mil unidades por dia, tá? Como preventivo, né? Mas sim, agora nem todos os médicos conhecem a vitamina D na imunidade. Na faculdade, a gente aprende muito dela nessas doenças reumatológicas, raquitismo, etc., coisa e tal. Então, é importante que o paciente e o médico cheguem num consenso, conversem sobre. Fala, olha, eu escutei falar de vitamina D e tal, né? A gente fala muito do protocolo Coimbra, que é o mais conhecido, do Dr. Coimbra, que trabalha com a vitamina D aqui no Brasil, tem trabalhos reconhecidos no exterior. É muito interessante. Eu, como imunologista, eu uso a vitamina D como uma ferramenta de tratamento acessória.
né? Eu faço o meu tratamento de imunidade para o paciente, ou de alergia, ou de doença autoimune, e naqueles casos que é possível, eu coloco a vitamina D como coadjuvante, como complemento. Nós continuamos falando sobre saúde. A Lilian Busato e o Fábio de Lima entrevistaram o médico pesquisador Ronaldo Weissenberg e falaram sobre diabetes, causas e tratamento. Vamos ver como foi esse bate-papo. Neste período de pandemia, muitos cientistas alertam que pessoas com diabetes pré-existentes têm um maior risco de desenvolver complicações graves devido à doença viral, né? Especialmente aqueles que não se cuidam de maneira adequada. Por que o paciente diabético tem uma maior chance de ter complicações ao ser infectado pela doença, doutor? Tem bastante coisa aí nesse meio e a gente ainda tem aprendido muito com o desenrolar da pandemia de Covid. Mas o que a gente sabe até o momento é que o próprio vírus, o SARS-CoV-2, ele ataca as células pancreáticas por meio de um receptor que está presente nas células. Outra coisa que pode levar a maiores complicações é que normalmente a pessoa que tem diabetes, ela já tem algum tipo de comprometimento da saúde. Ela já pode ter função renal prejudicada, ela pode ter algum evento cardíaco, pode ter infartado previamente, e o próprio tratamento com corticoides acaba descompensando o diabetes. Por outro lado, doutor, existe, às vezes, uma certa polêmica entre as pessoas, né? Talvez não na área médica, obviamente, mas entre as pessoas, o cidadão comum, se a Covid-19 ela pode desencadear diabetes em alguém. O que o senhor pode nos explicar a respeito desse assunto? Até onde a gente sabe, metade dos casos de diabetes eles não são diagnosticados até o momento. Então, tem muita gente que já tem diabetes e acaba desconhecendo o fato. Então você imagina que uma pessoa pode chegar no hospital, ser logicamente diagnosticado com Covid e juntamente a isso receber o diagnóstico de diabetes. Então tem essa questão da gente saber discriminar se a pessoa já tinha diabetes e foi diagnosticada naquele momento ou se a própria infecção viral acabou desencadeando a doença. Outra coisa que a gente tem que lembrar também é que o próprio Covid pode atacar as células pancreáticas e isso pode sim desenvolver diabetes, mas esse mecanismo ainda não está muito claro, nem mesmo para os cientistas. Doutora Lilian, quem está falando, como que o diabetes ele pode ser desenvolvido? Quais os tipos de desenvolvimento para a pessoa ter o diabetes? Estresse emocional também ocasiona isso ou não? A gente sabe que os dois principais tipos de diabetes na população são diabetes tipo 2, que é o mais frequente, quase 90% dos casos, que está relacionado a questões de estilo de vida. Então, logicamente, um estilo de vida com muita ansiedade, estresse, fatores como obesidade, sedentarismo, alimentação desregrada, contribuem muito mais. Nesse caso, o estresse seria só algo como uma gota d'água para transbordar o copo. No caso do diabetes tipo 1, que viria em seguida, com quase 10% dos casos, isso é uma reação autoimune. Então, o corpo acaba atacando o próprio órgão que produz insulina, né, que seria o pâncreas, e com isso a pessoa perde essa função e desenvolve o diabetes. Nesse caso, a gente não tem muitas informações sobre como poderia ser prevenido e se teria alguma forma de prevenir. Nesse caso, a ansiedade acaba sendo só um fator de descompensação. Doutor, o senhor é coautor de um estudo inédito, né, feito com 1.701 brasileiros diabéticos, que revela como a pandemia do novo coronavírus alterou o cotidiano dessas pessoas, né? Quais os principais impactos que a pandemia trouxe para o paciente diabético, de acordo com o estudo que o senhor realizou? Uma das coisas que mais chamaram a nossa atenção é que, principalmente, as pessoas acabaram perdendo suas consultas ambulatoriais referentes ao acompanhamento. Sabendo que diabetes é uma condição crônica que demanda esse acompanhamento sequencial, as pessoas perderem o acompanhamento, perderem uma atualização dos seus tratamentos, acaba, em médio e longo prazo, gerando bastante complicações. Outra coisa que também chamou a nossa atenção foi especificamente o número de pessoas jovens, então com diabetes tipo 1 nesse caso da nossa pesquisa, que tiveram sintomas para Covid-19 e não foram testadas. Na época do estudo, isso logicamente tem uma questão de que tinha pouco teste no mercado, pouco teste disponível para ser realizado na população.
Mas então muitas dessas pessoas podem realmente ter tido Covid, podem ter ou não alguma complicação, a gente não conseguiu rastrear isso, e a gente acabou sequer sabendo se tiveram Covid ou não de fato. Doutor, o estudo também investigou comportamentos alimentares, né, relacionados a práticas de atividades físicas. O que o estudo aponta nesse sentido e qual é a importância do paciente diabético manter uma alimentação saudável e praticar esportes físicos mesmo na pandemia? O que a gente teve de resultado do estudo é que muitas pessoas aumentaram o número de calorias, eles tiveram uma mudança no perfil alimentar, justamente porque aquilo que comiam diariamente muitas vezes não estava disponível, seja pela queda no salário, seja porque faltou no mercado, e isso acabou impactando de forma negativa, na maioria das vezes, a glicemia dessas pessoas. Logicamente, a alimentação de uma pessoa que tem diabetes e a prática de atividade física de uma pessoa que tem diabetes é exatamente aquela que deveria ser a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos de uma pessoa que não tem diabetes. A grande questão é que na sociedade atual, pouquíssima gente segue uma alimentação saudável e tem bons hábitos de exercício físico. Doutor, me chama a atenção isso que o senhor está falando, até porque o senhor falou que existem muitos diagnósticos, né, de diabetes hoje em dia em pessoas muito jovens, né? A principal razão desses jovens apresentarem diabetes está ligada à alimentação, doutor? Sim, até onde a gente sabe, obesidade e, por consequência, na verdade, como causa da obesidade, boa parte da alimentação não saudável e do sedentarismo são causas muito importantes para diabetes tipo 2 em pessoas cada vez mais jovens. Agora, doutor, essas pessoas jovens que apresentam diabetes tipo 2, o senhor enfatizou, caso elas passem a praticar esportes, elas mudem a alimentação, pode haver um retrocesso e a diabetes ser eliminado do organismo dessas pessoas ou não? A partir do momento que ela adquiriu a doença, ela não consegue mais ficar livre dela? Há controvérsia, inclusive, dos especialistas na área. Alguns especialistas consideram que se você entrar numa dieta com pouquíssimas calorias, com exercício físico intenso, você conseguiria reverter o diabetes. Porém, esses mesmos especialistas apontam que se houver um reganho de peso, se voltar aos hábitos sedentários, o diabetes pode surgir de novo. E justamente pensando dessa forma, que outra corrente de especialistas diz que, nesse momento, você só conseguiria um controle melhor, um manejo melhor do seu diabetes, e não que ele teria sumido e depois regressado. Doutor, então, resumindo isso que o senhor acabou de falar, o diabetes, né, não tem cura? Não, até onde a gente sabe não tem cura. E a partir de quantos anos a criança pode já ser diagnosticada com diabetes? A gente entra muito na questão dos tipos diferentes de diabetes, mas existem tipos de diabetes que surgem desde o nascimento, algumas formas raríssimas genéticas. E, em geral, a partir de 6 meses de idade, a gente entende que a criança pode ser diagnosticada com diabetes tipo 1, que é aquela questão autoimune que o corpo acaba atacando o órgão que produz insulina. Normalmente, diabetes tipo 2 demora muito mais tempo para se desenvolver, porque depende de outros fatores ambientais. Doutor, uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que boa parte da população sempre tem curiosidade a respeito desse tema, quando se fala de diabetes, é sobre a necessidade que alguns pacientes têm, o fato de alguns pacientes terem que, às vezes, amputar determinado membro, às vezes um dedo, algo assim. Por que isso ocorre? Por que é tão comum aparecer paciente em estado mais avançado do diabetes que tem que amputar determinados membros? Uma coisa que eu já falei um pouquinho antes, nessa nossa entrevista, é que cerca de metade das pessoas que têm diabetes desconhecem o fato. E, provavelmente, o nosso espectador deve estar se perguntando, e como a gente sabe que metade dessas pessoas não sabem que tem diabetes? Justamente porque essas pessoas chegam normalmente com algum tipo de complicação, como foi pontuado no caso de uma necessidade de amputação, necrose, e a gente diagnostica diabetes nesse momento. Então, a gente já sabe que a pessoa passou por muito tempo, em geral mais de 5 anos, tendo diabetes, não tendo tratamento adequado,
e acaba desenvolvendo complicações. Logicamente, outros fatores são muito importantes, além do controle do diabetes, para a gente prevenir isso. E aquele mais simples, que todas as pessoas podem fazer em casa, é olhar o pé todos os dias. Porque a partir do momento que a gente presta atenção no nosso corpo, que a gente presta atenção nos nossos pés, a gente consegue perceber pequenas lesões, pequenos machucadinhos e cuidar deles antes que tenham que evoluir para uma necrose, para uma amputação. Nós vamos para mais um intervalo e na volta aí novas entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e a gente vai falar agora sobre um assunto que assusta todos nós, a inflação. É um verdadeiro vilão que reduz o poder de consumo e acelera uma crise financeira. O Fábio de Lima e a Priscila Silvério entrevistaram o Joelson Sampaio, que é coordenador do curso de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e eles debateram sobre os impactos da inflação na vida dos brasileiros. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando para o senhor duas coisas. O que é exatamente a inflação? E o que faz, quais são os principais motivos que fazem a inflação subir ou baixar? Ótima pergunta. Inflação é o aumento contínuo de preços. Não é um aumento pontual, sazonal, mas é um aumento que você observa ao longo do tempo dos preços de vários produtos e serviços da economia. Quando a gente analisa a inflação, principalmente os últimos resultados, a gente tem dois tipos principais, que é a inflação de demanda e inflação de oferta. O que é a inflação de demanda? Álcool em gel. Consumiu mais, aumentou o preço. Por quê? Mais pessoas estão comprando. Principalmente no início da pandemia, você teve um pico de demanda, um aumento muito expressivo de demanda que gerou esse tipo de inflação. Inflação de custos ou inflação de oferta, a gente tem agora mais no cenário, digamos, de alimentos, que você tem uma redução na oferta de alimentos. Não quer dizer que as pessoas estão comendo mais no dia a dia do que antes. Enfim, basicamente a dieta das pessoas não se alterou, mas por conta da crise a produção foi reduzida e digamos que empresas venderam seus estoques e aí teve uma redução da oferta, que explica boa parte também da inflação que a gente observou recentemente, fora também a questão de escoamento da produção agrícola para outros mercados por conta do câmbio. Professor, e o registro, então, atual da inflação? E a gente vê muita gente reclamando aí do preço do arroz, que subiu muito. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse impacto, nos alimentos. É ali que a gente consegue, então, enxergar a inflação? A inflação do arroz, especificamente, a inflação de alimentos, chamou bastante atenção porque essa inflação é a inflação que mais afeta as famílias de menor renda. Então, a inflação ela é muito diferente entre as pessoas na renda. Então, pessoas que têm maior renda, o impacto do aumento do arroz é muito menor para pessoas de baixa renda. E o arroz era um componente básico da cesta básica das famílias. Então, quando a gente analisa esse impacto do arroz, chamou bastante atenção por conta disso, porque é um produto que muitas famílias utilizam e, principalmente, é um componente essencial da cesta básica das famílias de menor renda. Então, para elas, certamente o impacto é maior e elas acabam sentindo mais no bolso. Vale lembrar também que quando você tem um aumento maior em alguns produtos, aumenta a necessidade de pesquisa, porque cada um no final do dia tem sua inflação. A inflação do governo é a inflação média de todo o Brasil, mas cada um no dia a dia, na sua compra, pesquisando, tem uma inflação diferente. Professor, agora há pouco o senhor tocou aí o senhor falou câmbio, E o câmbio aqui no Brasil oscila muito, Nesse momento a gente vê aí o euro muito alto, o dólar muito alto, tem hora que há uma queda. Essas oscilações cambiais, elas influenciam diretamente na inflação ou são coisas bem distintas?
Elas influenciam bastante porque o câmbio, ele afeta direto e indiretamente a nossa vida. Quando você tem uma desvalorização do real, ou seja, o dólar fica caro, favorece muito as exportações brasileiras. Então, essa variação que vem do câmbio favorece uma parte da indústria. Mas, para outra parte, sofre, porque quem precisa importar fica mais caro, e se você está exportando mais para o mercado externo do que para o mercado, utilizando, né, para o mercado doméstico, vai faltar no mercado doméstico, vai gerar inflação. Então, o câmbio ele tem um impacto bastante expressivo na inflação, porque cada vez mais, não só hoje, mas cada vez mais as economias estão se globalizando. Então, quando as economias começam a se globalizar, esse é o efeito. O câmbio começa a ficar mais importante, mais relevante ainda na inflação, e é o que a gente observa agora. Professor, a gente olhando assim como leigos, né, a questão então dos juros, da inflação, desculpa, a gente pode pensar como se nós tivéssemos ali um bolo, né, e a inflação comesse uma das fatias ou algumas fatias, né, daquele bolo, ou seja, o nosso dinheiro compraria menos coisas, teríamos menos poder de compra com o mesmo valor, independente, né, dependendo então da época em que a inflação ali foi medida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente se o auxílio emergencial que foi entregue agora nesse momento de pandemia ajudou ou prejudicou nessa questão, então, nesse bolo, nessa divisão? Ajudou muito, principalmente na ótica da renda, né? Trouxe renda para as famílias que precisavam, trouxe, de alguma forma, um auxílio para as pessoas que estavam mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social. Então, ajudou bastante. E não tem relação direta com a inflação, não é isso que... a gente fala o seguinte, o arroz ele inelástico na renda. O que significa isso? Não é que você deu mais renda para as pessoas que elas vão consumir mais arroz, né? Ou elas passaram a gostar mais de arroz de um dia para o outro. No geral, são pessoas que não tinham renda e a partir do acesso elas continuam comprando ou voltam a comprar sua cesta básica, né? Então esse é um componente muito importante para a gente também não culpar a inflação para as pessoas que estão recebendo auxílio. Eu diria que o efeito da inflação é muito mais do mercado, principalmente agora de alimentos, muito mais do mercado agrícola, do agronegócio, voltado para exportação, a questão interna de redução da produção, que, enfim, muitas empresas venderam seus estoques, isso afetou também, é algo que vai ser retomado, do que por conta do auxílio. Eu vejo mais o fato positivo no sentido de olhar o impacto na renda das famílias. E certamente, com a inflação, esse auxílio ajudou a, digamos, amortecer o efeito da inflação, porque é um adicional para algumas famílias que de repente veio em boa hora e para outras que não tinham nada, é o único recurso que elas receberam. Professor Joelson, o assunto que a gente está tratando aqui é inflação. Mas existem alguns momentos da economia que a situação é bem melhor do que se encontra agora e existe, às vezes, a possibilidade até de deflação. E aí eu penso assim, poxa, se a gente reclama tanto da inflação, na hora que tiver deflação vai todo mundo comemorar. Mas aí quando existe só essa possibilidade, você já escuta alguns economistas falando, não, deflação não é uma boa coisa para a economia. Afinal, por que nem a deflação acaba sendo um fator benéfico para a economia? Ótima pergunta, para ser bem didático. Se você faz uma dieta e emagrece, você fica muito feliz. Se você emagrece por motivo de uma doença, você não vai ficar feliz, você vai ficar provavelmente muito preocupado. É igualzinho para a inflação. Se a gente cresce e tem deflação, ótimo. É você emagrecer com uma dieta, vai ficar feliz. Se você emagrece porque tem alguma doença, ou seja, a causa da deflação é crise econômica. É o péssimo sinal. Então, o que traz a deflação geralmente, por isso que os economistas falam desse ponto negativo, é que ela vem casada com o efeito negativo. Então, é como se fosse sempre um emagrecimento ligado a uma doença. É muito raro você ver deflação quando a economia está crescendo, quando a demanda está em alta.
Geralmente, a deflação ela é consequência, ela não é causa, ela é consequência de um cenário econômico perverso, de crise, de redução drástica da demanda. E é o que a gente observou aqui no Brasil, inclusive agora. Se a gente olhar, a gente está vendo inflação para alimentos, mas a inflação geral está muito longe do centro da meta, que é 4%. Ela está girando em 2,5%, está muito longe. Por quê? Você ainda observa deflação em vários segmentos. Por exemplo, transporte, a parte de mobilidade, a parte de combustíveis, porque ainda tem muita restrição. Então, para esses setores, eles estão amargando na crise, estão sofrendo bastante. A deflação está trazendo isso, é um termômetro. Por isso que os economistas no geral têm essa leitura desse contexto. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma garantia dos direitos das pessoas. Sobre esse assunto, o Jeremias Gomes e a Júlia Stanzioni conversaram com o Alexandre Rico, que é advogado especialista em relações de consumo. Conquistamos avanços, mas ainda há um longo caminho a percorrer para se valer por completo do direito do consumidor no país. Vamos acompanhar essa entrevista. Eu não sei se tem mais de 30 anos, eu já tenho, doutor, e eu acompanhei um pouquinho quando não existia o Código de Defesa do Consumidor. Fala para essas novas gerações, doutor, o que mudou? Foi um marco esse código? Sim, na verdade o Código de Defesa do Consumidor ele foi um marco muito importante na legislação brasileira e que, de certa forma, impactou de uma forma muito positiva nas relações de consumo. Não se falava antes em relações de consumo. Todas as relações elas eram disciplinadas pelo Código Civil, à época o Código Comercial. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele veio para regulamentar de uma forma bem específica as relações de consumo. Ele veio para o nosso país em um momento onde nós estávamos em uma mudança social, política e econômica. A abertura das frentes de mercado, produtos internacionais passaram a vir para o nosso país, empresas estrangeiras também montar aqui as suas sedes, montar aqui seus campos de produção. Então, tudo isso gerou na sociedade, gerou nos políticos da época, gerou em toda a comunidade brasileira uma preocupação sobre o que seria vendido no nosso país, qual a qualidade desses produtos e o quanto essa nova concorrência poderia trazer de impacto na indústria brasileira. Então, para que houvesse uma maior segurança nas relações de consumo, foi criado o Código de Defesa do Consumidor. E nessas últimas décadas, né, doutor, muita coisa mudou, como, por exemplo, até a questão de vendas pela internet. Precisou se adequar, talvez, a isso. Conta pra gente sobre essas mudanças nessas 3 décadas, o que foi preciso se adequar a isso. A nossa sociedade evoluiu em muito no que diz respeito à tecnologia. O que antes nós praticávamos de relações de consumo de uma forma presencial, com o passar dos anos e com o advento de melhores sistemas tecnológicos, grandes empresas começaram a fazer as suas vendas em plataformas online, através da internet. Nós precisamos, de certa forma, adequar a nossa nova realidade, essa nova realidade das relações de consumos, à legislação. Então, por força disso, nós tivemos uma série de elementos legais que agregaram valor ao Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a LGPD, que recentemente está sendo colocada em prática no nosso país, e a atuação dos PROCONs, que passaram para e passo a cada uma das modificações tecnológicas a inserir algumas notas, alguns elementos ali educativos e muito positivos no âmbito da construção de melhores relações de consumo. Doutor, e falando sobre essa questão do consumo online, hoje a gente entra num site, compra da China, chega em casa num pacotinho para a gente. A gente consegue, o Procon São Paulo, por exemplo, acompanhar isso? Porque, por exemplo, às vezes você vai precisar ingressar com uma ação na justiça. Você precisa do CNPJ da empresa. E se ela for de um outro país, existe essa dificuldade? Ou os setores como o Procon e outros estão conseguindo dar atenção a essa demanda? Olha, existe uma dificuldade sim, essa dificuldade inclusive é muito complicada. Empresas que promovem compra e venda online, especialmente aquelas que estão sediadas em outros países e que não têm relação jurídica aqui com o nosso país, realmente é uma dificuldade muito grande em localizar essas empresas e fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, no que tange aos seus diversos aspectos protetivos, como a qualidade de informação e a própria qualidade dos produtos. Então, tanto nós, advogados, na prática diária das relações de consumo, como o PROCON, dentro da sua atividade institucional de proteção, tem encontrado muita dificuldade, sim.
O que nós conseguimos fazer, o que os PROCONs fazem com muita propriedade, é justamente buscar a prevenção e a proteção desses direitos quando essas empresas estrangeiras elas têm alguma relação com empresas nacionais, quando existe um representante no território nacional ou ainda alguém com uma capacidade, uma legitimação para responder por aquelas relações comerciais. Aí sim nós conseguimos fazer valer com muita propriedade o Código de Defesa do Consumidor. Agora, doutor, a gente fala, tá falando desses 30 anos, do Código de Defesa do Consumidor, as coisas vão acontecendo, a pandemia é um momento fora da curva da humanidade. O senhor acredita que depois desse período será preciso aí atualizar o código, alguma intervenção? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, muito embora o Código de Defesa do Consumidor ele tenha seus 30 anos, ele é muito moderno. Tem vários elementos ali que são muito positivos e equânimes no que diz respeito à proteção das relações de consumo. Ele não apenas defende, de certa forma, protege os consumidores, mas também o faz em relação às empresas. Existe ali um princípio de igualdade, de equanimidade. É um código que foi muito bem feito, muito bem elaborado, moderno para o seu tempo, e eu vejo que hoje, pós-pandemia, relações de consumo, com a modificação que certamente virá, nós já estamos percebendo essa modificação, até pela intensificação das vendas online, o código ele é apropriado. Nós precisaremos só fazer um bom trabalho ali de interpretação dos seus artigos e um bom trabalho de aplicação desses elementos protetivos às relações de consumo. De certa forma, o código ele é bastante apropriado e sim, muito funcional. E vale também, doutor, talvez as pessoas tenham essa dúvida, para além das relações de consumo rotineiras, para serviços públicos, o código ele entra também nesse campo? Olha, no que diz respeito ao serviço público, é bastante complicada essa aplicação. Já vi alguns doutrinadores, já vi algumas questões jurisprudenciais tratando do tema, mas, em tese, nós temos ali um fornecimento de um produto e de um serviço no âmbito comercial, empresarial, e nós temos a pessoa que toma esse produto, esse serviço. Então, nós temos a relação de consumidor-fornecedor de produto e serviço. No âmbito público, nós temos, na verdade, a prestação de serviços essenciais. Então, são situações jurídicas muito complexas e diferentes. Por esta razão, toda e qualquer análise no âmbito do Código de Defesa do Consumidor para aplicação nos serviços públicos, ela deve ser analisada de uma forma pontual, caso a caso. E, doutor, quando a gente pensa em mundo, nos outros países, como é que funciona essa relação de consumo nos outros países e o direito do consumidor nos outros países? Mas o senhor falou que o nosso código ele contempla muita coisa, apesar dos 30 anos ele é moderno. Mas o que a gente pode aprender também com outros países? Há o que aprender com esses outros países? Sim, nós podemos aprender e aprender e muito. Na verdade, as relações de consumo elas foram tratadas pelos nossos legisladores de uma forma histórica. Desde lá da época da Babilônia, no Código de Hammurabi, já se falava em relações de consumo, protegendo questões de alimentos e questões de medicamentos. Isso evoluiu em muito na sociedade. No século XIII, a Índia tratou de um código também protetivo das relações de consumo, e isso foi cada vez mais se intensificando e melhorando na história das legislações. Atualmente, nós temos países que são ponta de linha, por assim dizer, no que diz respeito a conceitos de relação de consumo, como, por exemplo, os Estados Unidos, com a criação da FDA, que cuida especialmente de questões atreladas a alimentos, a questões atreladas a medicamentos. Na Alemanha, nós temos um código também e diretrizes muito positivas para as relações de consumo, assim como na França, na Itália e no próprio Portugal. Então, nós podemos aprender e muito com estes países, mas, na verdade, o nosso código ele foi, de certa forma, criado já com muitos conceitos baseados nestas questões dos outros países. Então, é claro, a troca de informações ela é sempre muito positiva, até porque no mundo globalizado, as relações elas acabam por se confundir. Então, é importante para nós o conhecimento em relação às legislações estrangeiras, mas, de certa forma, o nosso código é um código que tem muita qualidade jurídica. Eu acho interessante também, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, destacar o que na prática o senhor vê junto aos seus clientes de dificuldade. É no judiciário, assim que as pessoas... Ou o senhor acha que evoluiu o juizado de, antigamente, pequenas causas, As pessoas estão conseguindo mais facilidade para acessar o PROCON? Ou ainda tem... Porque as pessoas falam, eu vou no judiciário, aí vou ter que fazer uma petição, talvez não precise de advogado, mas tenho que ir lá várias vezes. Como é que o senhor está vendo essa evolução? Olha, com o ingresso do Código de Defesa do Consumidor no nosso legislativo,
muita coisa se modificou a âmbito do Poder Judiciário. Isso realmente houve um impacto, uma modificação, porque nós tivemos um aumento da quantidade de ações judiciais, a cultura da nossa sociedade ela se modificou, porque novos direitos foram trazidos, né? E, consequentemente, a observação desses direitos, o exercício desses direitos, ele se intensificou e trouxe uma coletividade de novos processos e novas dinâmicas na nossa sociedade. A criação dos PROCONs ela foi realmente muito importante, porque os PROCONs eles agem de uma forma protetiva de direitos, agem com a fiscalização de direitos e até, muitas vezes, na aplicação de multas e penalidades, objetivando, evidentemente, salvaguardar os interesses públicos e coletivos. No âmbito do Poder Judiciário, nós tivemos uma evolução, né, principalmente no que diz respeito aos processos digitais. Hoje são mais modernas as atividades jurisdicionais por força da tecnologia, que melhorou em muito o acesso à justiça e, em especial, o acesso das pessoas às suas necessidades jurisdicionais. Então, nós temos o juizado especial civil, temos as varas comuns, e dentro dessa dinâmica de trabalho, o exercício do direito em relação às relações de consumo se dá de uma forma apropriada. Não há um elemento dificultador, tudo dentro ali de um critério de bastante qualidade. É interessante, não é, doutor? Porque a gente vê as empresas como elas tentam se adaptar. Se a devolução de um produto, por exemplo, é dificultoso, porque você tem que, às vezes, colocar um funcionário para receber aquela reclamação. Depois aquele produto tem que ser reenviado de novo. Vai para o centro de distribuição. Depois do centro, pega outro produto e manda. Então, assim, eles procuram, para evitar isso, eles vão criando tecnologias para que se evite essa devolução, enfim, né? Ou seja, vai se adequando ao que a lei vai colocando, né? Não sei se o senhor enxerga assim. E eu queria colocar mais um aspecto interessante, porque eu me lembro de ter estudado, por exemplo, questões relacionadas à oferta, né? Antigamente, você era muito pela televisão, então sempre a gente estudava o seguinte, olha, fez uma oferta, ela tem que ter um prazo especificamente. Hoje, na internet, as pessoas respeitam isso e acho que não se cobra muito, né? Mas, por exemplo, eu coloco faço uma promoção aqui no canal do YouTube, eu vou ter essa promoção aqui. Mas no YouTube hoje não é diferente da televisão, aquilo fica de eterno lá, né? A pessoa pode entrar e falar, olha, essa promoção do sapato, mas ela não existe mais. Tem que ter atenção a isso, doutor? Sim, o Código de Defesa do Consumidor ele trata essa questão de uma forma muito clara. A clareza das informações. Então, toda oferta ela tem que ser feita para o consumidor com uma qualidade de informações. O tempo de validade, quais são os produtos que estão atrelados àquela oferta, forma de pagamento, todos os elementos que dizem respeito àquela oferta que é feita devem ser colocados para o consumidor de uma forma muito clara, sem criar dúvida, qualquer obscuridade. O consumidor ele tem o direito a ter informações claras e precisas, não apenas sobre a qualidade dos seus produtos e dos serviços, mas em especial sobre o preço, a forma de contratação e tempo de entrega, enfim, todas as características que envolvem aquela relação. A clareza de informações ela é muito importante e foi tratada pelo Código de uma forma muito pontual. Isso se aplica não apenas às lojas, como foi pontuado aqui, às notícias de televisão, né, as propagandas televisivas, mas em especial na internet. E nós temos o advento agora de LGPD, o Marco Civil da Internet, que justamente pontuam questões para a melhoria dessa qualidade de informação. Então, a informação prestada para os consumidores, ela deve ser sempre muito pontual e muito clara. Programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.